Vem logo ficar ao meu lado. Te quero mais perto, Senhor. Abrigo, minha rocha, minha proteção. Escuta minha oração. Quando me abrem canção, quando levanto minhas mãos, eu reconheço que és meu Salvador, digno de adoração. Grato me sinto, Senhor, pelo que fizeste por mim. Deu sua vida, trouxe vida e hoje vive em mim. Maravilhado estou, pois maravilhoso tu és, e a glória, a força e o poder são teus. Vem logo ficar ao meu lado. Te quero mais perto, Senhor. Abrigo, minha rocha, minha proteção. Escuta minha oração. Quando me abrem canção, quando levanto minhas mãos, eu reconheço que és meu Salvador, digno de adoração. Grato me sinto, Senhor, pelo que fizeste por mim. Deu sua vida, trouxe vida e hoje vive em mim. Maravilhado estou, pois maravilhoso tu és, e a glória, a força e o poder são teus. Grato me sinto, Senhor, pelo que fizeste por mim. Deu sua vida, trouxe vida e hoje vive em mim. Maravilhado estou, pois maravilhoso
poderoso tu és, e a glória, a força e o poder são teus. Amém. A partir de hoje eu quero bater um papo com você. Quero ter um tempo em que a gente possa olhar para princípios espirituais e pensar o que a igreja significa nesse tempo em que nós estamos vivendo. Eu me lembrei desse texto de Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 18. Estou lendo aqui nessa revista atualizada, diz assim, olha, presta atenção. Quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. E esse bate-papo com a igreja, ele está explicando algumas coisas, ele está dizendo, olha, vocês sabem que eu estou preso, vocês sabem que a minha situação não é uma situação agradável. Baseado nisso, eu já quero pensar uma coisa. O texto bíblico, a Bíblia em si, ela explica para a gente uma série de momentos que a igreja já enfrentou e que enfrentará, que não são momentos fáceis, que não são momentos tranquilos. Então, quando Paulo fala em cadeias, você que está lendo a Bíblia, você diz assim, ai, tadinho, né? Ele estava preso, ai, que judiação, ai, que coisa triste. Vamos continuar a minha vida aqui. E, na verdade, o que a gente tem que olhar e falar assim, espera um pouquinho, se Paulo, servo de Cristo, cheio do Espírito Santo, estava preso, por que é que a gente tem tanto medo de sofrimento? Eu não gosto de sofrer. Você não gosta de sofrer. Eu não quero perseguição. Você não gosta e não quer perseguição. Mas quem falou que não vão acontecer? Essa é a questão. Então, quando Paulo fala a respeito de sofrimento, e nesse caso em particular ele está falando, eu estou preso, eu estou em cadeias, né? Ele diz, olha, sabe uma coisa legal que está acontecendo, pessoal? É que enquanto eu estou preso aqui, a guarda pretoriana está sabendo de Cristo. O que remonta isso? O que mostra para a gente isso? Propósito. Esses últimos tempos, essas últimas semanas, né, de eleição no Brasil, etc., levantaram na igreja uma série de debates sobre se a igreja deve ou não se envolver na política, se a igreja deve ou não dizer isso ou aquilo, se ela deve dizer que ela é da direita ou da esquerda, do centro, de cima, de baixo. E isso acabou gerando problemas muito graves para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas se separaram, as famílias se separaram, a igreja começou a se separar por falta de uma coisa: compreensão do que significa igreja e qual é a função, o propósito da igreja na terra. Quando Paulo diz, olha gente, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais, ele estava feliz porque Cristo estava sendo proclamado. Agora entenda isso.
Olha aqui. Quando a gente fala em propósito, a pergunta é: qual é o propósito da igreja no mundo? Você já ouviu falar que os aviões, eles não se encontram, né, ou não deveriam se encontrar? Eles não se encontram por quê? Porque eles andam em avenidas verticais, assim, né? Mais alto, mais baixo, depende da velocidade, etc. Muito bem. A igreja está numa linha, numa avenida diferente da avenida do mundo. Enquanto o mundo está discutindo o que é que a gente faz com isso, o que é que a gente faz com aquilo, a igreja está proclamando a Cristo, que não tem nada a ver com esse mundo. Aí você vai dizer assim: já sei, pastor, você é alienado. Não, eu não sou alienado. Eu creio que a igreja, ela deve ser profeticamente uma voz a favor da vida, a favor da justiça, a favor da verdade e assim por diante. Mas não tomar partido. Nem partido político, nem partido filosófico, nem partido teológico. A gente tem que olhar qual é o propósito da gente. E o nosso propósito é Cristo. Então, quando Paulo diz assim: a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha que legal. Ele está dizendo, sabe, o fato de eu estar preso e o fato de que dentro da cadeia eu estou falando de Cristo, as pessoas estão falando de Cristo. Qual é o tema principal da pregação do Evangelho? Cristo. A salvação, a transformação da nossa vida. Certo ou não? Olha só, pensa comigo. Você sabe muito bem que ninguém dá o que não tem, concorda ou não? Ninguém dá o que não tem. Não adianta uma pessoa falar de Deus, se ela nunca viveu uma conversão genuína. Não adianta uma pessoa citar coisas da Bíblia se ela nunca experimentou o que aquele texto significa na vida dela. Eu não tenho esperança nesse mundo de que vai aparecer alguém que vai resolver o problema. Aliás, isso é muito perigoso, porque quando aparecer mesmo o cara que vai resolver o problema do mundo, esse cara na Bíblia chama-se Anticristo. O mundo está sofrendo e o mundo está sem valores, está vivendo sem valores. Agora, se a igreja entra nessa discussão, entra nessa avenida de discussão, ela perde. Por que ela perde? Porque quando as pessoas discutem com muita paixão um determinado assunto, elas saem da ética. Porque não me interessa o que você pensa, o que você não pensa, não me interessa o seu bem-estar, não me interessa nada. O que me interessa... Por exemplo, a maioria dos políticos está interessada em quê? Neles. Não nas pessoas. Neles. A maioria dos grupos que defendem isso ou aquilo estão interessados em quem? Neles. Tá certo? Essa é a grande questão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar de Cristo, para que as pessoas tenham uma nova história, uma nova conversão. E fica aí a dica. Deus de amor e de poder, eu confio em ti. Te entrego meus caminhos,
no